Beleza, pessoal? Voltando aqui. Show de bola isso aqui, né, pessoal? Funcionando aqui perfeitamente essa lista paginado 1 que nós acabamos de criar, né? Então agora é o seguinte, vamos até abrir aqui o nosso lista paginado do MVC1, tá certo? Que é esse cara que nós criamos aqui, nessa nossa tagzinha. Veja, pessoal, que aqui todos eles ele está chamando, vamos ver aqui, vamos dizer aqui embaixo, ó, está chamando sempre a nossa lista paginado e vamos botar o 1 aqui, para ele chamar sempre essa que nós acabamos de criar, lista paginado 1, certo? Beleza, é só isso, certo? A partir de agora ele vai estar chamando então o correto aqui para nós, que no nosso caso aqui ele ia funcionar da mesma forma porque os dois fazem a mesma coisa, né? Então não teria aqui a lista paginado, que é o que está chamando por esse cara aqui, e o lista paginado 1. Então vejo que na verdade é a mesma coisa. A diferença é que a partir de agora, certo? Ele está chamando sempre o correto. Está vendo lista paginado 1, aqui ó, lista paginado 1, tudo funcionando aqui perfeitamente, tá certo, pessoal? Ok? Um detalhe aqui é o seguinte, vejam que, imagina uma aplicação grande, veja que nós temos aqui, altera o usuário, nós temos exclui o usuário, nós temos lista usuários, nós temos novo usuário, ou seja, nós temos 4 servlets aqui, ó, 1, 2, 3, 4, seriam 4 servlets, um para novo, né, para gravar, outro para alterar, outro para excluir e outro para listar. Então 4 servlets só para usuários. Imagina que você tivesse ali que trabalhar com 30 tabelas, então 30 vezes 4 seriam 125 servlets, certo? Então imagina a quantidade de arquivos. Pode fazer assim? Pode. Simplesmente ia ter uma carada aqui de arquivos. Mas dali a pouco o que tu pode fazer? Tu pode criar um usuário único, certo? Ou seja, um usuário único seria uma servlet controller, né, única para gerenciar toda, se for exclusão, se for alteração, se for, enfim, qualquer coisa, tá certo? Então vamos criar aqui uma nova servlet aqui. Então vamos botar aqui então usuário CRUD, certo? Único. Por que CRUD, pessoal? Porque então o CRUD seria então para tu alterar, excluir, fazer tudo o que precisa, tá certo? Botar só usuário único. Pronto, que vai ser então uma única servlet para controlar todas as ações de usuário, tá certo? Porque se você vier aqui, ó, e olhar, deixa eu apagar aqui. Se você olhar aqui, pessoal, aqui, ó, vamos apagar aqui. Se você olhar aqui, pessoal, deixa eu só, agora eu não lembro se eu mandei ele adicionar o WebXML, esta única que nós criamos aqui agora. Tá aqui, adicionamos sim. Já está tão automática na minha cabeça de fazer que eu nem lembro se eu fiz, tá certo? Então, beleza. Então, se tu for olhar aqui, pessoal, por exemplo, vamos começar olhando aqui o lista, que é o básico, tá certo? Então, o lista nós temos, então, aqui nós temos algumas ações para ele, tá certo? Que tem algumas diferenciações, pegou o número da página e tal. No mais, ele pegou o usuário, inicializou ele, buscou os dados. Vamos ver o altera. O altera, então foi aqui, pegou aqui os parâmetros do usuário, criou usuários, setou usuários para o model, inicializou aqui também o usuário, pegou o request, despachou, certo? O excluir, certo? O excluir, então, pegou só o usuário lá em cima, instanciou aqui, certo? Pegou o request, que a gente fez nos outros, pegou o usuário DAO, que também a gente fez nos outros, e despachou. O novo, certo? O novo, então o que ele fez? Também aqui, ó, pegou o request, os parâmetros de todos, usuários aqui, ou seja, pessoal, significa que tem muita coisa em comum aqui. Por exemplo, a questão aqui de pegar todos aqui, todos os parâmetros aqui, os 4 parâmetros, isso aqui é uma coisa que nós podemos implementar, então, pessoal, em todos, ou seja, pegar esses 4 parâmetros aqui, jogar para os usuários, setar e dar aqui esse usuário aqui, isso aqui é uma coisa que nós podemos fazer para todos, pessoal, para todos, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar esse cara aqui, criar aqui onde é que está o usuário único, certo? Veja que isso aqui então, vamos importar aqui. Isso aqui, pessoal, uma coisa que a gente pode estar trazendo aqui, que vai ser padrão para todos, tá certo? Então aqui é o DAO, esse aqui é usuários,
e aqui os meus parâmetros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar pelo altera aqui, certo? O altera. Vamos criar aqui também aqui o nosso request dispatcher, certo? E esse cara aqui, isso daqui, ó, a gente vai fazer para todos, tá? Deixa eu dar aqui um Ctrl C, certo? Vou voltar para o meu usuário único aqui, vou vir aqui e vou entrar aqui dentro. Então, isso aqui nós vamos fazer para todos. A diferença é que esse cara aqui, deixa eu só comentar isso daqui. Isso aqui eu vou apagar porque vai depender da ação que virá, certo? Isso aqui vai depender da ação que virá. Nesse momento vamos estar aqui então, está aqui rd igual a null aqui, certo? Só para não dar o erro aqui. E aí é o seguinte, pessoal, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui então é padrão, certo? Todos eles vão ter um dispatcher aqui, todos eles vão ter, e todos eles vão jogar aqui para o RD. Todos eles vão fazer isso daqui. E aqui no meio a gente simplesmente vai ter que verificar, então, verificar qual é a ação. Qual é a ação, certo? Ou seja, se foi ação de alteração, se foi ação de exclusão, se foi uma ação de lista, certo? De novo usuário. Então, a gente vai fazer um de cada vez, tá, pessoal? Um de cada vez aqui. Vamos pegar o alteração mesmo, tá? Já que é o primeiro da minha lista aqui, não tem problema. Vamos pegar a alteração. Então é o seguinte, se for alteração, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso daqui, ó, certo? Ou seja, ele vai chamar, certo? Ele vai chamar esse meu alteração aqui, mas aí vejam que ele chama aqui o altera usuário, passa aqui o cara e executa isso daqui. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para o nosso servlet único. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Olha só que interessante que é isso daqui. Nós vamos criar uma variável aqui, string, qual é a minha ação? Essa ação, então a gente vai pegar aqui do request.getParameter, certo? Em que, pessoal, a gente vai pegar aqui uma ação. Veja que nós nem criamos essa ação ainda. Inclusive, se essa ação não for passada, se essa ação aqui for igual a null, certo? Daí a gente pode dizer que a ação padrão vai ser, por exemplo, listar usuário, certo? Ou seja, a ação default sempre vai ser listar usuário. Só que daí a gente vai perguntar agora o seguinte, ó, se a ação for, vamos botar aqui ponto equals, porque na verdade ele vai receber então, se a ação for então alterar o usuário, ou simplesmente só alterar, pronto. Se a ação, pessoal, for de alterar o usuário, aí o que nós vamos fazer? Aí a gente vai fazer tudo o que tinha lá. Vamos abrir aqui esse cara aqui, Ctrl V, ou seja, a gente vai passar, deixa eu apagar aqui, o que é que nós vamos fazer, pessoal? O nosso usuário DAO aqui, simplesmente, ele vai chamar o nosso altera usuários ali. Deixa eu só passar um traus aqui, para ele não dar o erro ali em cima. Agora, consequentemente, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui para esses de baixos aqui. Ok. Certo. Então, olha só, pessoal. Se a ação for alterar, chamo ele e despacho para a lista dos usuários paginado. Deixa eu botar aqui 1, já que nós estamos trabalhando com o 1 agora, né? E assim terminamos o alterar, certo? Agora vamos ver o excluir. Vamos ver o que o excluir tem, esse aqui tem no outro. Usuários DAO, essa linha aqui tem no outro também. Setamos aqui também tem, request também, esse cara aqui também, certo? Então, a única coisa que ele vai fazer é chamar o excluir usuário, tá certo? Olha só, ele vai chamar esse cara aqui e vai jogar para cá. Então, como é que nós vamos fazer? Usuário único, vamos simplesmente copiar esse cara aqui, certo? Ctrl C, vamos dar aqui um else if, certo? E aí nós vamos colar exatamente a mesma coisa. Olha só. Se a ação for, agora que seria excluir, né? Excluir. Se a ação for excluir, o que nós vamos fazer?
nós, em vez de chamarmos o alterar usuário, excluir aqui, olha o que a gente chama, excluir usuário. Só isso, pessoal. É só o excluir usuário. Então, vamos chamar aqui alterar usuário? Não, não é alterar usuário. É ponto excluir. Agora é usuário ou é o usuário 1 que a gente criou lá? Eu vou pegar aquele que nós temos aqui no excluir default. É o usuário comum, tudo bem. O usuário, excluir usuário, é esse cara aqui. E qual que nós vamos chamar? Lista paginado 1 aqui, novamente. Olha só, pessoal, que simples que é isso. Agora, se for o listar, Ctrl C, Ctrl V. Bom, essa videoaula aqui já está em mais de 10 minutos, então vamos finalizar isso aqui na nossa próxima videoaula, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau!